Tendências de preço e Stock to Flow. O Stock to Flow, ele concentra um monte de informação. A relação de estoque-fluxo, o quanto escassa é a produção de uma coisa por ano em relação ao estoque dele, explica por que o ouro vale mais do que a prata. Ah, porque tem mais prata do que ouro no mundo. Beleza, mas tem 18 vezes mais prata do que ouro no mundo. E a prata vale 80, 90, já chegou a 120 vezes menos do que o ouro. E também existe menos ródio, existe menos paládio, existe menos um monte de metal no mundo do que ouro, e nem por isso esses metais valem mais do que o ouro. Por grama, o paládio, esses negócios, tudo tá valendo... Por exemplo, platina, chegou a valer o triplo do ouro, hoje vale metade. Por que a platina vale menos do que o ouro se a reserva mundial de platina é 30, 40 vezes menor? Porque a produção por ano de platina, a inflação da platina é maior do que a inflação do ouro. Se você compreender o Stock to Flow, o criador dessa relação, ele criou uma fórmula que fez uma porrada de previsões erradas. Por quê? Porque você descobriu uma relação não significa necessariamente você ser capaz de gerar a formulação correta. Quem gerar uma formulação correta, que explique isso sistematicamente, vai estar em todos os livros de finanças. Isso vai ser tão importante quanto o KPM. Isso vai ser o método de valuation de ouro, de petróleo, de todos os bens, de commodities que não geram fluxo de caixa, né? É lógico, é natural e é cíclico em sociedades. Em sociedades primitivas, praticamente todo o valor esteja em coisas físicas. E quando a sociedade vai avançando, a maior parte do valor vai ser absorvido pelo conhecimento. O conhecimento sempre foi o maior valor de todos. Sempre foi. A questão é que o conhecimento no passado ele não era monetizado. Não existiam meios de comercializar o conhecimento. Você podia criar coisas físicas com o seu conhecimento, mas você não tinha como vender ele propriamente, né? Imagine, há 20 anos atrás, era possível que uma pessoa em Salvador, como eu estou aqui agora, na esquina de minha casa, poderia gravar um curso que ia escalar e vender um monte de gente. Uma pessoa como eu, sem nenhuma propaganda, a gente não fez propaganda nenhuma, a gente botou no nosso próprio perfil pessoal. Se você quiser fazer um curso, você vem aqui e se inscreva. E centenas de pessoas se inscreveram. Isso aconteceria há 10, 20 anos atrás, sem a penetração da internet que tinha? Nem pensar, né? Então a tendência é essa. Talvez nunca chegue a 100%. Talvez chegue a 99, 99, 99, mas a tendência é essa. Inclusive isso vai enriquecer a sociedade. Na hora que as pessoas pararem de utilizar imóvel como reserva de valor, os imóveis vão ficar mais baratos. Você vai poder morar melhor e mais barato. Na hora que as pessoas deixarem de usar ouro como reserva de valor, o ouro vai ficar mais barato, nós vamos ter melhores componentes eletrônicos, joias mais baratas, muito mais uso do ouro. Eu vou explicar o Stock to Flow de uma maneira que você vai conseguir entender agora. Se a humanidade resolvesse que a grande moeda, que todo o dinheiro do mundo fosse ser lastreado em cobre, o mundo inteiro estaria mais pobre. Por quê? A elasticidade do cobre é maior. O que significa elasticidade? Se o valor do cobre aumentasse 5 ou 10%, a produção de cobre poderia aumentar várias vezes, não só 5 ou 10%. O que é produzir isso? O mercado ia se autorregular e ia reduzir a quantidade de cobre. Se todas as pessoas sistematicamente utilizassem o cobre como reserva de valor, aumentaria a quantidade de cobre estocada, aumentaria a produção do cobre e todas as pessoas estariam mais pobres, porque como a elasticidade dele é alta, todo mundo ia comprar um monte de cobre que não ia valer nada e que a inflação dele não ia deixar de ser alta. Na verdade, a inflação dele ia ser mais alta quanto mais pessoas utilizassem ele como reserva de valor. Por que a inflação do ouro é baixa? Porque a concentração do ouro no planeta Terra é baixa. A inflação do ouro, historicamente, é entre 2% e 3% ao ano, que é mais ou menos o crescimento da história da humanidade. Agora a inflação do Bitcoin é muito menor do que isso e vai ser para sempre. Nunca serão criados, nunca serão emitidos mais Bitcoins do que nos últimos 4 anos. Nunca, nem 100 anos, nem 50, nem 60. Isso é verdade a cada halving, porque reduz a metade. Isso pode inclusive ser um problema. Muitas pessoas alegam que o sistema pode colapsar, porque o sistema do Bitcoin, ele funciona baseado em FIIs pagas voluntariamente e nesse subsídio, nesses novos Bitcoins que são criados. Muitas pessoas acreditam que o sistema do Bitcoin poderia colapsar por falta de uso da blockchain. Eu acho que isso ficou claro que é mentira nos últimos anos, especialmente com esse negócio de ordinals, NFT e tal. A demanda de pessoas utilizando a rede. Sempre vai existir demanda. E havendo demanda, tem alguém que pague por isso. Mesmo daqui a 120 anos, quando o Bitcoin parar de ser emitido, provavelmente, eu acredito, que o sistema pode se sustentar apenas com FIIs voluntárias, né? Ou pode mudar as casas decimais, né? Haver 10 satoshis, 1000 satoshis e continuar a emissão nas casas monetárias inferiores, né?